bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje eu resolvi fazer um negócio que eu tava bolando aqui ideias, eu e o Rodolfo conversando. E aí eu tava procurando até vídeos no YouTube e achei um vídeo meu mesmo e me inspirei em mim mesma. Achei um vídeo do ano passado que bombou, que foi respondendo aquela tag 5 estrelas. E aí eu falei assim, nossa, eu podia fazer um vídeo ao contrário, falando só mal de livros, que eu sei que é isso que vocês gostam, né? E recentemente eu nem sei se eu ando falando tão mal assim. Aí eu falei, se a gente fizesse o contrário, ao invés de a gente falar de livros 5 estrelas, e se a gente falasse de livros 1, 2 estrelas, livros bem ruins? Aí eu fui levantar, né, a lista. Inclusive, obviamente, que bom que temos o Scooby, porque daí eu consegui levantar muita coisa. Inclusive, semana passada teve uma live que eu atualizei mais ainda o meu Scooby, porque eu já tinha atualizado ele até 2018, e aí consegui atualizar mais um pouco. Então assim, eu revirei meu Scooby pra achar todos os livros com avaliação 1, 2 estrelas. E aí a gente fez esse levantado de grandes bombas e bostas pra você que quer dar uma risadinha, ou pra você que quer fugir de um meteoro, de um míssil, dessa grande guerra de livros ruins que existem aí no mundo. E a bomba então nem se fala. Mas de novo, relembrando a todos que depois vão me falar mal de mim nas redes sociais, é só uma questão de opinião e não é pessoal. Se você gostou de um livro, se ele foi importante pra você e eu não gostei, tá tudo bem, porque quem sou eu na fila do pão, entendeu? Embora tenham várias pessoas que vão assistir esse vídeo, no final das contas, o que eu vou fazer de diferença na sua vida? Porra nenhuma. Então, não vamos todo mundo ficar calmo, muito bem, tranquilo, zen. Por exemplo, o Rodolfo tá lendo Daisy Jones and the Six e não tá gostando. É o defeito de caráter dele? É, mas eu respeito, entendeu? Não vou deixar de ser amiga, não vou demitir. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Mas é triste, a gente fica com pena? Fica, eu fico com mais pena com raiva. Mas aí é uma questão de cada um, né? Foi mal. Então, vamos começar falando só de livros bomba. E se você, inclusive, não me tem lá no Scooby, me adiciona. Eu sou embaixador do Scooby. Aqui na descrição do vídeo você encontra sempre o meu link pra me adicionar por lá. Eu estou tentando bater, eu não sei quanto que vai estar agora, porque tem a live, na live cresce um pouquinho, mas eu tava pra bater 30 mil seguidores no Scooby. E o Scooby é uma ferramenta que te ajuda a isso, a se organizar. A organizar o que você já leu, a organizar o que você quer ler, muito importante, a organizar o que você já tem. Até, por exemplo, organizar o que você emprestou. Isso é muito legal também. Organizar as coisas que você ganhou de presente, isso é uma outra funcionalidade do Scooby muito legal. Além disso, tem vários desafios que eu sempre falo aqui pra vocês. Desafio Leia Mais, desafio Dias Seguidos, pra você ter mais o hábito de ler todos os dias e também pra você ter o hábito de ajudar a comunidade literária, escrever suas avaliações, colocar suas estrelas lá, ajudar o amiguinho que pensa assim, ó, por exemplo, acontece muito isso. Você tá na livraria física ou você tá na livraria online, que não precisamos dizer os nomes, e aí você tá lá vendo os livrinhos e você fala assim, livro legal, a sinopse é interessante, será que esse livro é bom? Aí você entra lá no Scooby e vai ver a nota dele, a média. Aí eu sempre olho isso. Se o livro tá abaixo de 4, eu já raramente eu vou comprar. A não ser que alguém, pessoal que eu conheça, que eu confie, me diga que gostou. Se eu não sei, isso acontece muito, porque você vai na livraria ou você tá vendo na internet e vê um livro com uma capa legal e não sabe, e aí você entra lá e aí tá lá, nota 3.8. Eu já não levo, gente. É raro. Já aconteceu isso muitas vezes. Então fica uma dica boa pra você também que tá usando seu Scooby pra ajudar a galera e pra ser ajudado também. Então vamos começar com as bombas. Vamos começar com o que interessa. Tô aqui com uma lista que eu anotei. Olha, eu não vou conseguir falar todos os livros de 1 e 2 estrelas que eu li na minha vida, porque foram muitos. Só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Mas eu fiz um levantamento de coisas muito velhas e coisas muito novas. Eu acho que eu até intercalando, entendeu? Um mais recente, que talvez seja a galera que tá por aqui há menos tempo já tenha ouvido falar, um lá das antigas, lá de 2016, 2015, 2014, pra gente ir falando um pouco de cada coisa, tá? Eu separei aqui, sei lá, gente, uns 15 livros, talvez mais, 17, não sei. Começando pelo último que eu acabei de terminar de ler, Estilhaça-me, que eu dei 2 estrelas. Ele é um livro ruim? É. Ele é um dos piores livros que eu já li na minha vida? Sim. Aquela mentira. Eu acho que não tanto, tá? Eu acho que dessa lista aqui, ele não ficaria... Poderia até ranquear, né? O ranking dos piores. Aquela, eu ter feito um ranking, né? Muito ruim. Esse aqui é péssimo. Dá doença. Feito o ranking dos piores. Quem sabe um dia eu faça isso no futuro. Fica essa ideia aí pra daqui a um ano, quando esse assunto já estiver mais frio, a gente volta nesse assunto. Mas o Estilhaça-me, ele é um livro que eu não gosto, que eu já fiz um vídeo aqui dedicado no canal, mas eu entendo quem goste. Eu acho que pra uma época específica, pra um público específico, ele funciona, é uma leitura rápida, gostosinha de fazer. Eu não gostei tanto por questões óbvias, mas também não fica tão ruim. Ao mesmo tempo que é muito doce, tem
um aceido. Só que ele tava lendo 2 estrelas, então acabei entrando aqui na minha lista. Vou pegar um bem antigo agora. Teorema Catherine. Esse é o pior livro do John Green, que eu acho, e eu acho que é quase unânime. Eu conheço muita gente que não gosta, e principalmente eu já vi muitas vezes, várias vezes que a gente fala sobre isso, faz live ou discute sobre livros ruins, e a gente toca no nome do John Green, a maioria das pessoas fala Teorema Catherine como o pior. Conheço gente que gosta, não no meu círculo pessoal, tá? Pois eu não me misturo, aquela mentira. Mas no meu círculo próximo não, mas eu já vi seguidores em alguns momentos que falam que gostam, mas eu acho que eles falam isso só pra causar, porque no final das contas é ruim. Mas é ruim mesmo, eu não gosto. Eu não gosto, pode ser que você goste, vou te respeitar. Aquelas que não respeitam, mas fingem que tá respeitando. Próximo que eu botei aqui é o óbvio, né? Esse aqui é óbvio, vou até liberar logo que é óbvio. 1000 Beijos de Garoto. Esse aí, com certeza, pra mim, é um dos piores livros que eu já li na minha vida, porém é um livro super popular, que uma porrada de gente já leu, que uma porrada de gente gosta, então você vê que opinião é igual aquilo mesmo. Porém, esse daqui eu tenho um monte de apontamento, também tem um vídeo aqui no canal, de coisas assim, de narrativa, de frases, de construção de história, construção de personagem, de final de livro que eu acho que não dá pra defender, na minha concepção, tá? Mas enfim, tem algumas coisas que eu acho que são opiniões, tem outras coisas que eu acho que são estruturas, entendeu? Questões assim que eu acho que também tem um outro problema nesse livro, que é a tradução. Eu acho que talvez se eu tivesse lido esse livro em inglês, eu teria achado menos pior. Elas inventando frases, mas eu acho que eu teria achado melhorzinho do que, mas eu acho que a tradução realmente fez umas coisas ali que sei lá. Mas é breve. Vamos agora para um das antigas. Vou pegar um das antigas aqui, bem antigas. Ah, esse daqui é um livro nacional, que eu tenho até pena, porque foi uma situação até delicada. É O Horror na Colina de Darrington. Ele é escrito por um autor brasileiro, claro, como eu falei que é nacional, né? Normalmente os livros nacionais são escritos por autores brasileiros. Ele na época assinava como M.V. Barcelos, depois ele mudou para Marcos Barcelos, porque ele escreveu mais alguma outra coisa. O Horror na Colina de Darrington é um livro meio que quase uma novela. Ele tinha umas 100 páginas por aí. Não era bem um conto, mas também não era bem um romance. Ele ficava ali no comecinho de umas 100, 110, talvez menos, não sei, páginas. É um livro de terror, né? Até pelo nome que a gente já falou. E na época eu tava tentando conhecer coisas mais de outros autores. Eu vou soltar aqui uma informação que eu nunca soltei sobre esse livro e sobre esse autor. Morava eu em Vila Valqueire, lá pra 2012, 2010. Eu morei em Vila Valqueire de 97 até 2014. 2015 foi quando eu saí da casa da minha mãe. Então eu morei no Vila Valqueire por muitos anos. Eu frequentava uma academia em Vila Valqueire, chamada Lopes. Quem é da região talvez conheça, porque é uma academia muito famosa e muito grande. Esse autor, ele malhava lá. Só que quando eu vi esse autor nessa academia, eu comecei a malhar em 2012, eu acho, que foi quando eu levei um pé na bunda, no final de 2011. Comecei a malhar em 2012. Então ali por 2012, 2013 e tal, eu eu vi esse autor malhando, mas eu não sabia que ele era autor, não sabia quem ele era. E ele era o homem mais bonito da academia. E ele era o meu crush da academia. Ele era o cara da academia que eu achava o mais gato de todo. Mas obviamente eu não interagia com ele, porque ele era visivelmente hétero, como ele deve ser até hoje, porque ele sumiu do Instagram, nunca mais eu vi. E aí, anos depois eu descobri que o cara era autor, e pouco tempo depois, ele me mandou o livro dele de presente, porque uma amiga minha conhecia ele do trabalho. Eles trabalhavam no mesmo... eles trabalhavam na mesma empresa, mas cada um eles prestavam um serviço pra uma outra empresa. Enfim, não importa. Ele soube de mim, ele soube que ela era minha amiga, e ele me mandou 2 livros via ela. Ele nem sabia muito meu nome, tá? Ele botou lá, Aos Amigos do Livraria em Casa. Não sabia nem quem era eu, mas enfim. Mandou autografado. Eu li o livro, não gostei, falei mal na internet, inclusive falei que foi o pior livro, um dos piores livros daquele ano. Mas ele levou na boa, eu acho. Não sei. Me seguiu nas redes sociais, eu falei, olha isso, né, como é que pode? De crush virou meu amigo de rede social. Só que hoje em dia eu não sei o que aconteceu. Ele realmente sumiu, desapareceu. Não tá no meu Instagram, ou então me bloqueou, sei lá, já descobriu depois que eu não gostei do livro. Sei lá, sei que eu não sei mais por onde andas, mas uma pena. Mas assim, aconteceu isso. Próximo livro que eu vou falar mal aqui é o Obsidiana, que eu também já falei muito mal, várias vezes, não preciso ficar entrando em detalhes. Eu já gastei bastante história na história do meu crush da academia, acho que eu não preciso ficar me aprofundando aqui. Mas Obsidiana é aquele livro de, né, romance sobrenatural e tal, Kabuki gosta, sempre falo da Kabuki quando eu falo de Obsidiana, mas é muito ruim, bem complicado mesmo. É muito ruim. Tipo, não tem gosto de nada, é meio vento. Próximo livro que eu botei aqui na minha lista é um livro que eu tenho um pouco de vergonha de falar mal dele agora, porque ele vai sair aí em breve pela Netflix e é o Problema dos Três Corpos. Eu, assim, estou
me preparando pra talvez, quem sabe, vir a fazer uma releitura. Sabe por quê? Porque esse é um livro muito bombado, ele é um livro muito conceituado. Então, assim, ele claramente é um livro bom que eu não soube ler. Porque ou não tava no momento, ou eu não tinha bagagem. É uma ficção científica bem complexa, escrito por um autor chinês, quase certeza. Tenho 99,9% de certeza, porque eu já falei desse livro várias vezes. E eu acho que eu li junto com o Vitor e a gente não gostou muito, mas eu acho que é isso, ele não era pra mim naquele momento. Não sei se ainda eu estou nesse momento ou não, embora eu goste muito de ficção científica. Mas assim, ele é tipo Fundação vezes 50. Então é um pouco complexo, sabe? Um pouco não, muito complexo. Mas eu, sei lá, talvez eu releia. Quem sabe, vem aí. Mas então eu tenho um pouco de vergonha de colocar esse livro como um livro muito ruim, mas que eu dei 2 estrelas pra ele, eu acho. E ele ficou na minha lista de piores do ano, daquele ano que eu li, que eu já não lembro mais qual foi. Um outro mais recente que eu também não posso falar, mas não pode deixar de falar, mas quem talvez seja muito, muito novo por aqui tenha perdido esse bonde. Eu não gosto de Perdida, da Karina Risse. Eu achei bem fraco. Já fiz um vídeo também totalmente dedicado a esse livro, então tem tudo, todos os detalhes lá. É isso. Gostaria de ter gostado, mas não funcionou. Ele é essa coisa meio romântica, com esse leve toque de ficção científica, que eu acho que tem muitos problemas ali, de personagem, das coisas que acontecem. Tem uma coisa também, talvez, da Karina de, na época, ela não ser um dos primeiros livros, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros livros dela, então tem uma coisa de aprendizado ali ainda, sabe? Uma curva de aprendizado que eu acho que deve já ter acontecido muito, porque ela já escreveu uma porrada de outras coisas. E ela é bombada, vendeu já um monte de livro aí pra um monte de gente, não precisa de mim, entendeu? Porque quem sou eu perto de Karina Risse? Ela tá aí vendendo livro pra um monte de canal, Disney, não sei o que, HBO, mas eu realmente não curti Perdida. Aí um antigo agora, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Gente, esse livro, que na verdade é um roteiro em formato de livro, isso pra mim é uma grande pataquada. É uma pataquada sem tamanho. Uma palhaçada, entendeu? É uma perda do meu tempo. Uma perda de tempo. E foi triste porque, né, eu era muito fã e aí, nessa época, a J.K. ainda não tinha sido cancelada. Então, eu tava assim, poxa, vai sair uma coisa nova de Harry Potter. Ao mesmo tempo, eu passava assim, precisa? Não, tá tudo bem do jeito que acabou e vamos deixar pra lá. Mas vamos resgatar? Vamos resgatar. E quando eu fui ler o livro, assim, é óbvio, foi feito pra ser uma peça de teatro, e aí a peça de teatro, ela quis agradar o fã, então ela ressuscitou um monte de gente morta, né? Fanservice atrás de fanservice, eu acho muito ruim. Ai, dor. Olha a expressão. Quem escreveu, na verdade, o roteiro não foi a J.K. Rowling, né? Ela participou ali da parte meio que, pelo que eu entendi, ela participou de uma parte meio produção, assim, aprovando coisas, dizendo sim, não, revisando, sendo consultada, mas quem escreveu efetivamente não foi ela. Mas ela participou do processo também, porque o nome dela tá na capa, mas eu acho que ela mais foi como aprovadora do que como alguma outra coisa. Lixo, decepção. Um livro mais recente que também não poderia deixar de aparecer numa lista de piores livros de todos os tempos é After, né? Óbvio. Também tem um vídeo aqui no canal, eu adoro falar mal de livros, né? Você vê que quase todos esses livros têm vídeo dedicado no canal. Por que não? Por que não também a gente não dedicar a nossa saúde mental ao negativo? E aí, esse é um livro que, já falei, por si só, todo mundo já conhece, é meu maior vídeo do canal, inclusive. Eu acho que já chegou a 300 mil visualizações, eu acho que já passou das 300 mil. Então assim, nunca imaginei, inclusive, esse hype todo por causa desse livro e desse vídeo. Mas eu já li After 2, inclusive achei melhor do que After 1. E hoje eu reconheço a coisa do é ruim, mas ao mesmo tempo cumpre seu papel de me entreter. Então já falei que pretendo ler After 3. Inclusive, eu falei que eu ia ler um por ano. Começamos um novo ano. Quem sabe vem aí em algum momento After 3 nos cinemas de todos os Brasis aí pra vocês assistirem. Todos os Brasis. Próximo, vou pegar um antigo pra falar aqui. Boa escolha que eu separei aqui. 2016, eu estava no meu trabalho, trabalhava no canal GNT, talvez vocês conheçam. E eu trabalhava lá e o GNT recebia muita coisa, de muitas editoras. Se eu recebo hoje, sei lá, 7, 10 livros no mês, o GNT recebia 20, 30, 40. Era uma loucura. Era muito livro, ninguém lia. Aquilo ficava tudo lá, acumulado numa estante. Aí eles fizeram uma estante belíssima. E eu, eventualmente, ia lá, roubava um livro pra mim, porque ninguém nem aí. E às vezes ainda chegava, tipo assim, 5, 6 edições do mesmo livro. Então eu, eventualmente, pegava um livro ou outro ali pra mim, porque ninguém dava falta e ninguém queria. Não, tava lá, eu peguei emprestada. Eu peguei e saí. E aí eu resolvi fazer uma leitura todo final do meu almoço. Toda vez que eu voltava do almoço, eu sentava na minha mesa e por 5 minutos ali, por aquele momento de descompressão, como se eu tivesse tido alguma compressão, né? Inclusive, aquela época da minha vida foi muito interessante, porque eu almoçava 1 hora, 1h30, lanchava uma meia hora, que delícia. Aí eu ali sentado resolvi ler a obra Tudo Tem Uma Primeira Vez, da grande poeta Vitube. Foi quando eu conheci a Vitube. Na verdade eu conheci a Vitube um pouco antes, na época do Cuspe na Boca do Gato, do Caderno do Romero Brito, que ela falava que era de uma outra pessoa que eu já não lembro quem que era. Um dos cadernos que eu mais gostei foi esse, que é do Picasso.
ricaço. Então eu já conheci ela de internet, eu já seguia até o canal dela, porque eu adoro ver uma coisa trash. E aí eu falei, vou ler o livro dessa menina. E li. Óbvio que bom não era, né? Talvez ela nunca nem tenha lido. Provavelmente escrever, ela não escreveu. Ela tinha uns 15 anos de idade, eu acho, na época que saiu. E hoje VTube é uma grande celebridade brasileira, A-list, né? Tá aí em tudo quanto é lugar. E eu descobri essa menina, galera. Mentira, ela já era famosa na época, mas ela era uma criança famosa e zoada. Hoje ela é zoadinha, não é tão zoadona. Aí outro livro também não pode deixar de entrar aqui é Belo Desastre, que inclusive vai ter aí um filme. Eu vou ter o prazer de ver e comentar com vocês aqui no canal assim que sair. O pôster, eu até comentei no meu Twitter, que é um dos pôsteres mais feios que eu já vi na minha vida. Então assim, daí você tira como é que vai ser o filme, né? E Belo Desastre é aquele livro, quando eu fiz um vídeo também no canal sobre ele. O Belo Desastre é aquele livro que ele não é um lixo, do tipo, ele não é mal escrito. Ele é até bem escrito, só que ele é muito problemático. E a autora, por si só, ela também é muito problemática. Tem um vídeo também sobre a autora aqui no canal, porque ela é anti-vacina, ela era pró-Trump, e ela tinha umas paradas de arma, de umas outras coisas assim. O cheiro me faz mal real. Então, você percebe ali no livro, existem uns conceitos machistas e retrógrados que ela sente prazer em reforçar. Então, tem que entrar nessa lista quando eu vou falar disso. Mas é isso que eu falo. Ela tem talento pra escrita. O problema é que ela não tem sensibilidade. Esse é o ponto. E ainda assim ele conseguiu ficar abaixo das minhas expectativas, ou seja, abaixo de 0. Um livro mais recente também que eu coloquei nessa lista, que eu decidi colocar, é A Corrente. É um livro que eu li junto com o Vitor e Maíra, a gente tinha um clube de leitura juntos, né, que a gente falava todo mês. E ele é um livro de thriller, na verdade, sci-fi. Um livro de suspense policial, que assim, a ideia é muito boa, inclusive eu já falei desse livro aqui no canal, dessa sinopse, de que é uma sinopse desperdiçada, porque, né, essa coisa de sequestram seu filho, e aí você vai descobrir que, na verdade, os bandidos em si, eles não fazem nada. Eles só organizam, eles só manipulam a parada. Quem faz todas as coisas ruins são os pais querendo salvar os próprios filhos. Então, um pai sequestra o filho de uma outra pessoa para que o filho dele seja liberado, e aí o pai do filho que foi sequestrado sequestra de outra pessoa para que o filho dele seja liberado, e aí ele sequestra de outra pessoa para que o dele seja liberado, e assim vai acontecendo. E, obviamente, também tem uma troca de dinheiro, porque também tem uma exigência de recompensa. Então, assim, a ideia é maravilhosa, genial, incrível, perfeita. Eu fiquei, caralho, que mente brilhante, né, desse cara que criou esse negócio que poderia estar acontecendo na prática. Não tô aqui sugerindo que ninguém faça isso, mas é uma ideia muito boa. Uma coisa meio Black Mirror, né, quando você para pra pensar. Acho que tem um episódio do Black Mirror que é bem assim, inclusive. E aí, o livro é ruim. A entrega é ruim, a execução é ruim, a tradução é ruim, as decisões são ruins, as resoluções são ruins. E, né, é muito triste. Você termina mais triste porque o livro não poderia ter sido tão bom e não foi, do que por ele ser ruim mesmo. Vou pegar um mais antigo que talvez gere polêmicas aqui, porque eu sei que a autora tem muitos fãs. A Mediadora, de Meg Cabot. A Mediadora também é um livro que eu li não vou dizer na adolescência, não, mas também mas era meio adolescência. Eu acho que eu tava no ensino médio quando eu li A Mediadora, então era adolescência. E é muitos anos atrás, essa é uma série super velha. Meg Cabot é a mesma autora de O Diário da Princesa. Eu li Diário da Princesa alguns livros, uns 3, e gostei. E aí eu falei, vou ler esse daqui, que é uma série de romance sobrenatural da Meg Cabot, né? Que tem essa coisa da menina, que ela lida com pessoas mortas, e ela meio que tem... Eu não me lembro se ela tem que fazer a passagem deles, se ela tem que resolver alguma coisa pra que eles vão embora. Uma parada meio parecida com aquela série Medium, que era com a Patricia Arquette. Acho que era essa atriz. Então, assim, ela é muito interessante, sabe? A ideia é muito interessante. Mas, de novo, eu vou falar assim, é muito imaturo. O livro é pra ser jovem, né? Mas eu achava bobo, e olha que eu era adolescente e eu achava bobo, sabe? Mas eu também acho que eu li com, sei lá, 15, 16 anos. A minha cabeça era uma outra completamente diferente da de hoje. Será que hoje, se eu lesse, eu gostaria? Não. Mas talvez eu entendesse a proposta e o mercado, o público e tal. E que não era eu. E eu acho que também tinha uma coisa muito focada em trazer uma menina jovem pra aquela coisa, e eu não era uma menina, mas eu era uma gayzola que gostava de coisas de menina. Então eu, sei lá se eu não deveria ter me conectado, entendeu? Então não sei o que aconteceu, mas não funcionou pra mim. Pra gente encerrar aqui, eu vou falar de um livro da grande diva de vocês, não minha, Cassandra Clare. Hoje eu fiz um tweet, inclusive, falando, era uma brincadeira sobre uma opinião polêmica que você tenha, e aí eu falei que eu não pretendia ver a Cassandra Clare na Bienal. Nada contra a pessoa Cassandra Clare, gente. A Cassandra Clare deve ser uma fofa, ela tem cara de fofa, ela deve ser maravilhosa, uma pessoa incrível. Lógico que eu gostaria de sentar, conversar, bater um papo com ela, comer uma coxinha da Bienal fria, gelada, horrorosa, enquanto 70 mil pessoas estão em volta da gente tentando tirar foto com ela. É lógico que eu quero conhecer a Cassandra Clare como pessoa, mas eu não vou pegar uma fila de 7 milhões de pessoas que vão estar frenéticas, desesperadas, chorando, com milhões de tatuagens de runa, com runa desenhada na cara, roupa de Shadowhun,
Hunter e etc. Por uma pessoa que escreveu livros que eu não gostei de ler nenhum, basicamente. Então, não vai acontecer. Por isso que mas é uma opinião polêmica, lógico, porque ela é uma pessoa muito famosa, os livros são muito famosos e tal. E aí tem um livro específico que eu li de Instrumentos Mortais, porque eu li Instrumentos Mortais inteiro. E eu não gosto de Cidade das Almas Perdidas, que é o 5º livro, se eu não me engano, posso estar errado, mas pelo que eu me lembro agora da minha pesquisa aqui que eu fiz, era o 5º livro da série. E assim, na real, o problema pra mim dessa série é, os primeiros 3 livros eu já não gostava muito, porque eu achava que o Valentim, que é o vilão, ele é um vilão muito da Disney, uma coisa muito eu vou dominar o mundo e tal. Aí depois o segundo vilão, que é o Sebastian, se eu não me engano, olha como é que eu lembro, eu li isso em 2016. O Sebastian, ele é um vilão mais original. Ele é aquele cara meio sedutor, mas ao mesmo tempo um babaca, e a gente demora a entender que ele é um vilão. Então eu acho isso mais interessante. Eu acho que ela melhorou pra segunda trilogia. Só que a segunda trilogia, ela perdeu a noção. Ela fez a Sarah J. Maas. Ela queria escrever 700 páginas, 800 páginas. E aí o que acontece pra mim é que fica muito cansativo, muito enrolado, muita coisa acontecendo. E a Cassandra Clare, ela também tem essa mania que a Sarah J. Maas também tem, que é essa coisa básica da fantasia, que é tipo assim, você tem que encontrar 4 elementos, você tem que encontrar 3 poções, você tem que encontrar 7 objetos e 8, que, no final das contas, a minha série da vida, né, que foi escrita pela Britney, Harry Potter, também tem, porque tem a Horcrux, tem os Deathly Hallows, tem um monte de coisa. Mas, no final das contas, ela escreveu em 1990, então eu vou passar esse pano. Quer dizer, só esse pano, tá? Os outros panos não tô passando, não. Enfim, então não aconteceu pra mim, uma pena, mas é isso. Bom, espero que eu não seja cancelado, fui semi-cancelado no Twitter, espero que eu não seja cancelado aqui hoje, tá? Por favor, tenham todos empatia comigo. Inclusive, quem quiser comprar minha camiseta de Daisy Jones, não se esqueça, tá vendendo na loja do Livrar em Casa com parceria com a loja. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, entre no nosso Telegram pra pegar promoções e coisas do tipo que a gente tá sempre falando por lá. Já falei muito disso no último vídeo e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.